9 coincidências, 9 impossibilidades estatísticas, 9 anomalias acontecendo simultaneamente no mesmo objeto. Se cada uma, isoladamente, tem menos de 1% de probabilidade de ocorrer, qual é a chance de todas acontecerem juntas, em um único visitante interestelar, no mesmo momento? A matemática é brutal, e os dados não mentem. O 3I Atlas não é apenas incomum. É estatisticamente impossível, a não ser que não seja natural, a não ser que tenha sido projetado, a não ser que alguém, em algum lugar, esteja nos observando. Em 31 de outubro de 2025, o telescópio de descoberta Lowell, no Arizona, capturou a imagem mais recente do 3I Atlas após o periélio. A fotografia mostra algo que nenhum cometa deveria estar fazendo. Mas antes de revelarmos o que está acontecendo agora, precisamos entender 3 fatos extraordinários sobre o timing da passagem deste objeto pelo nosso sistema solar. Primeiro fato: o 3I Atlas passou mais perto do Sol em 29 de outubro de 2025. Periélio, o ponto de maior aquecimento, o momento crítico. Segundo fato, isso aconteceu apenas 8 dias depois da conjunção solar em relação à Terra, que ocorreu em 21 de outubro. 8 dias, uma janela temporal absurdamente estreita. Terceiro fato, e aconteceu apenas 26 dias depois de cruzar o plano eclíptico em 3 de outubro de 2025, exatamente quando estava mais próximo de Marte. 3 eventos, 3 alinhamentos perfeitos. 3 coincidências orbitais que juntas têm probabilidade microscópica de ocorrer por acaso. Avi Loeb, físico de Harvard, coloca a questão diretamente. Essa confluência de coincidências orbitais pode ser assinatura de design, projeto, intencionalidade, palavras que a maioria dos cientistas evita, mas quando você olha para os números, elas se tornam inevitáveis. Antes de mergulharmos na lista completa de anomalias que desafiam explicação natural, deixe seu like, inscreva-se no canal, ative o sino, comente qual dessas 9 impossibilidades você acha mais perturbadora, e se você quer apoiar investigações que não têm medo de seguir evidências até suas conclusões lógicas, torne-se membro do canal. Mas o timing perfeito oferece algo além de mistério. Oferece oportunidade científica única, observar o efeito de lente gravitacional do 3I Atlas causado pelo Sol. Amanhã, Avi Loeb ensinará a teoria da gravidade de Einstein em sua aula no Departamento de Astronomia de Harvard, e um dos exemplos que ele usará é exatamente isso: como a massa do Sol curva a luz do 3I Atlas. A matemática é precisa. Segundo a relatividade geral, a luz do 3I Atlas é defletida por um ângulo calculável usando a equação de Einstein para a lente gravitacional. Substituindo os valores da distância deflector-fonte de 1,36 unidades astronômicas, distância fonte-observador de 2,36 unidades astronômicas e distância deflector-observador de 1 unidade astronômica no periélio do 3I Atlas, Loeb calculou que o ângulo de deflexão equivale a 0,27 segundos de arco dividido pela separação angular em graus do centro do Sol. Esse valor é mensurável por telescópios astronômicos modernos, e há algo fascinante nos dados. Em 29 de outubro de 2025, a aceleração não gravitacional do 3I Atlas perto do periélio foi registrada oficialmente. Os dados foram obtidos pelo Atacama Large Millimeter Array, o ALMA, no Chile. E o ALMA indicou que o 3I Atlas estava 4 segundos de arco afastado em ascensão reta, de onde deveria estar segundo sua trajetória prevista, 4 segundos de arco. A lente gravitacional do Sol representa pequena fração desse desvio, mas seria fascinante analisar os dados do ALMA e verificar se mostram evidência do pequeno efeito de curvatura gravitacional. Porque se mostram, confirma que estamos medindo posições com precisão extraordinária. E se o desvio é maior que o explicável por lente gravitacional, então algo além da gravidade e da relatividade geral está atuando sobre o objeto. As observações do 3I Atlas próximo ao periélio pelos observatórios solares Estéreo, Sorro e GOES 19 revelaram algo sem precedentes: aumento de brilho extraordinário e cor mais azul que o Sol. Adicionar isso à lista de anomalias exibidas pelo 3I Atlas eleva o total para 9 impossibilidades documentadas, 9 características que desafiam explicação natural convencional. Vamos enumerar.
porque quando você coloca tudo junto, o padrão se torna inegável. Anomalia número 1, alinhamento orbital impossível. Sua trajetória retrógrada está alinhada a menos de 5 graus com o plano eclíptico dos planetas ao redor do Sol. A probabilidade disso acontecer por acaso para objeto interestelar vindo de direção aleatória, 0,2%, menos de 1/4%. Estatisticamente, é como jogar um dado de 500 lados e acertar o número exato que você precisa. Anomalia número 2, jato antissolar impossível. Durante julho e agosto de 2025, exibiu um jato voltado para o Sol, uma anticauda, que não é ilusão óptica de perspectiva geométrica, ao contrário de cometas familiares. Confirmado por múltiplos observatórios independentes, incluindo Hubble e telescópio gêmeo, material sendo ejetado na direção do Sol, contra o vento solar, contra a pressão de radiação, fazendo o oposto do que física básica prevê. Anomalia número 3, massa impossível. Seu núcleo é aproximadamente 1 milhão de vezes mais massivo que Oumuamua e 1000 vezes mais massivo que 2I Borisov, enquanto se move mais rápido que ambos. A probabilidade conjunta dessas características, menos de 0,1%. Objetos interestelares massivos deveriam ser ejetados com velocidades menores. Física de ejeção planetária prevê isso, mas o 3I Atlas é massivo e rápido. Simultaneamente, desafiando modelos estabelecidos. Anomalia número 4, timing perfeito impossível. Seu tempo de chegada foi ajustado finamente para trazê-lo a dezenas de milhões de quilômetros de Marte, Vênus e Júpiter e ser inobservável da Terra no periélio. A probabilidade, 0,005%, 1 em 20 mil. Como se a trajetória tivesse sido planejada para maximizar observações de planetas internos, enquanto evita a detecção terrestre no momento crítico. Anomalia número 5, emissões metálicas impossíveis. Sua pluma de gás contém muito mais níquel que ferro, similar a ligas de níquel produzidas industrialmente. E a proporção níquel-cianeto é ordens de magnitude maior que todos os cometas conhecidos, incluindo 2I Borisov. Probabilidade abaixo de 1%. Níquel e ferro sempre coexistem em ambientes astrofísicos naturais. São forjados juntos em núcleos de estrelas. São ejetados juntos em supernovas. Separá-los requer processos industriais. Anomalia número 6. Composição de água impossível. Sua pluma de gás contém apenas 4% de água por massa, o constituinte primário de cometas familiares. Cometas são essencialmente bolas de neve sujas, gelo de água misturado com rocha e poeira, mas o 3I Atlas é o oposto, dominado por dióxido de carbono, com água como componente menor, como se tivesse se formado em ambiente onde água congelada não estava disponível. Anomalia número 7, polarização impossível, mostra polarização negativa extrema, sem precedentes para todos os cometas conhecidos, incluindo 2I Borisov. Probabilidade, abaixo de 1%. A luz solar refletida por grãos de poeira cria padrões previsíveis de polarização, mas o 3I Atlas está fazendo algo fundamentalmente diferente. Como se seus grãos de poeira tivessem estrutura ou composição nunca vista antes. Anomalia número 8. Direção de origem impossível. Chegou de direção coincidente com o famoso sinal WOW de rádio a menos de 9 graus. Probabilidade 0,6%. O sinal WOW, detectado em 1977, o sinal de rádio mais intrigante já captado na busca por inteligência extraterrestre. Durou 72 segundos. Nunca se repetiu, nunca foi explicado satisfatoriamente. E o 3I Atlas veio da mesma região do céu. Anomalia número 9. Brilho e cor impossíveis. Perto do periélio, aumentou seu brilho mais rápido que qualquer cometa conhecido e ficou mais azul que o Sol. Objetos aquecidos por radiação solar ficam vermelhos. Poeira vermelha, a luz dispersada, mas o 3I Atlas ficou azul. Mais azul que nossa estrela, como se tivesse fonte interna de energia gerando temperaturas além do aquecimento solar, ou fonte de luz artificial. 9 anomalias, cada uma com probabilidade abaixo de 1% de ocorrer naturalmente. A probabilidade de todas ocorrerem juntas. Multiplique as probabilidades individuais.
0,2% vezes 0,1% vezes 0,005% vezes 1% vezes 1% vezes 1% vezes 0,6%. O resultado é um número tão pequeno que se torna estatisticamente insignificante, menor que 1 em bilhão, menor que 1 em trilhão. E agora, Loeb propõe que pode haver uma 10ª anomalia se aproximando. Se essas 9 anomalias são todas associadas a cometa natural, então a aceleração não gravitacional do 3I Atlas deve ter resultado da perda de pelo menos 15% de sua massa. 15%! Isso deveria ter produzido nuvem massiva de detritos ao redor do 3I Atlas, carregando mais de 5 bilhões de toneladas de gás. 5 bilhões de toneladas. Seria impossível perder essa nuvem massiva em observações futuras durante novembro e dezembro, quando o 3I Atlas chega mais perto da Terra em 19 de dezembro de 2025. Se tal nuvem massiva não for observada, então a 10ª anomalia do 3I Atlas seria a exibição de aceleração não gravitacional sem a coma massiva necessária, aceleração sem combustível observável, mudança de trajetória sem perda de massa mensurável, propulsão sem ejeção de material. Isso não é apenas anômalo, é impossível segundo conservação de momento, é violação de física fundamental, a menos que haja motor interno, a menos que haja fonte de energia que não envolve ejeção de massa, a menos que o 3I Atlas não seja cometa natural. Ontem, a Loeb recebeu centenas de e-mails de todo o mundo. Pessoas reagindo à notícia da aceleração não gravitacional, céticos zombando, entusiastas celebrando, cientistas debatendo. Mas um e-mail em particular carregava mensagem especialmente edificante de Dustin Collier, advogado de direitos civis baseado na área da Baía de São Francisco. Ele escreveu: Dr. Loeb também possui bacharelado em filosofia. Ouvi você mencionar no Joe Rogan que originalmente queria ser filósofo antes de ser atraído para a astrofísica através de programa em Princeton e agora tenta aplicar sua prowess científica a investigações filosóficas. A palavra filosofia deriva de philos e sophos, significando amor e conhecimento, respectivamente. Qualquer verdadeiro filósofo tem sede por conhecimento em todos os campos. Uma das minhas aulas favoritas de graduação foi Filosofia da Ciência, onde discutimos as várias mudanças de paradigma que ocorreram ao longo da história da ciência. Essas mudanças nunca ocorreram como resultado de pessoa recusando-se a reconhecer anomalias e insistindo em explicações dogmáticas existentes para novos fenômenos que justificam reconsideração desse mesmo dogma. Nas últimas semanas, encontrei-me engajado em mais de um debate infrutífero com seus detratores online, supostos cientistas que atacam brutalmente sua integridade e suas hipóteses sem se dar ao trabalho de testá-las, analisá-las ou fornecer explicações naturais para os fenômenos que você está tão ativamente tentando resolver. Há também esse padrão claro de distorcer o que você diz para fazer parecer que você apostou toda a sua reputação profissional em fazermos primeiro contato, quando na verdade você declarou claramente repetidas vezes que mais dados são necessários e você meramente pensa que a possibilidade é substancial o suficiente e os riscos potencialmente catastróficos o suficiente para justificar mente aberta e investigação continuada. Em filosofia, aprendemos que apelos à autoridade, opinião popular e ataques ad hominem são todas falácias lógicas a serem desconsideradas. O que importa são dados, lógica e experimentação por aqueles dispostos a serem provados errados. Você exemplifica tão completamente a abordagem adequada ao método científico e seus críticos exemplificam tão completamente o oposto que achei isso desanimador e algo de metáfora para o estado do nosso discurso social em colapso, mas você me dá esperanças. Estou escrevendo hoje porque quero que saiba que inspiração você é para tantas pessoas que você sem dúvida nunca pensou e nem percebe que estão seguindo seu trabalho. Por favor, não deixe os pessimistas atrasarem você nem um pouco. E se alguma vez precisar de advogado para ameaçar seus detratores que estão beirando mais difamação que crítica legítima, ficaria feliz em assisti-lo nessa base pro bono no meu tempo livre. Qualquer que seja o que aconteça nos próximos 3 meses, obrigado por me lembrar que pessoas lógicas e de bom coração ainda existem. Há algo profundamente importante nessa carta.
Ela captura algo que está acontecendo na ciência agora, uma divisão entre aqueles que seguem dados e aqueles que protegem paradigmas. Durante toda a história da ciência, as maiores descobertas vieram de pessoas dispostas a reconhecer anomalias, dispostas a questionar dogmas estabelecidos, dispostas a seguir evidências mesmo quando contradizem teorias aceitas. Galileu olhou através de telescópio e viu luas orbitando Júpiter, contrariando a doutrina de que tudo orbita a Terra, e foi condenado por heresia. Darwin observou variação em tentilhões e propôs seleção natural, contrariando a doutrina de criação especial, e foi ridicularizado como destruidor da moralidade. Einstein imaginou viajar em feixe de luz e desenvolveu relatividade, contrariando a mecânica newtoniana, que funcionou por 200 anos e foi ignorado pela academia até que evidências se tornaram impossíveis de negar. Em cada caso, dados anômalos foram inicialmente rejeitados, não por má fé, mas por inércia conceitual, investimento em teorias existentes, medo de implicações. O 3i Atlas está apresentando o mesmo padrão: 9 anomalias documentadas, publicadas em artigos revisados por pares, confirmadas por múltiplos observatórios independentes. E a reação dominante não é curiosidade científica, é resistência, zombaria, ataques pessoais contra quem ousa sugerir que os dados merecem interpretação não convencional. Mas como Dustin Collier escreveu, apelos à autoridade, opinião popular e ataques ad hominem são falácias lógicas. O que importa são dados, lógica e experimentação, e os dados do 3i Atlas são extraordinários. Nos próximos 3 meses teremos respostas. A espaçonave JUICE observará em novembro. Centenas de telescópios terrestres observarão em dezembro. O James Webb capturará dados infravermelhos quando o objeto estiver mais próximo da Terra em 19 de dezembro. E essas observações responderão à pergunta fundamental: a nuvem massiva de 5 bilhões de toneladas de gás ao redor do 3i Atlas. Se há, então evaporação catastrófica natural é confirmada. As 9 anomalias são coincidência estatística extraordinária, e o universo é ainda mais estranho que imaginávamos, mas ainda natural. Se não há, então temos a 10ª anomalia: aceleração sem perda de massa, propulsão sem combustível observável, e explicações naturais convencionais começam a desmoronar. Não há meio termo aqui: ou vemos a nuvem ou não vemos, ou há bilhões de toneladas de gás ou não há. A ciência decidirá, não opinião, não autoridade, não consenso, mas observação direta e mensurável. E se a nuvem não estiver lá, se o 3i Atlas demonstrar propulsão sem perda de massa mensurável, então teremos que confrontar possibilidade que muitos cientistas não querem considerar: que estamos observando tecnologia, que o 3i Atlas pode ser sonda interestelar, que fomos escolhidos para observação por inteligência que dominou física além de nossa compreensão atual. Se você está acompanhando essa investigação das 9 anomalias impossíveis, deixe seu like, inscreva-se, ative o sino. Comente qual anomalia você acha mais convincente como evidência de design intencional. E se você quer apoiar ciência que segue dados em vez de dogmas, torne-se membro, porque o 3i Atlas está lá fora agora, afastando-se do Sol, carregando suas 9 anomalias documentadas e possivelmente preparando-se para revelar a 10ª. Em dezembro, quando chegar mais perto da Terra, teremos a melhor oportunidade de observação, a janela mais clara, o momento decisivo, e o que descobrirmos pode mudar tudo. Pode confirmar que o universo é lugar estranho, mas natural, ou pode confirmar que não estamos sozinhos, que nunca estivemos, que civilizações antigas navegam entre as estrelas. Qualquer que seja a resposta, ela virá dos dados. Não de opiniões, não de ataques pessoais, não de apelos à autoridade ou consenso, dos dados. Como a Avi Loeb disse aos jovens teóricos em Harvard, é má prática profissional concluir que dados devem estar errados apenas porque não temos explicação teórica para eles. Os dados do 3i Atlas são reais, são mensuráveis, são confirmados. E eles estão nos dizendo algo que a maioria dos cientistas ainda não está pronta para ouvir. Mas a verdade não se importa com o que estamos prontos para ouvir, ela simplesmente é. E nos próximos 3 meses descobriremos se temos coragem de reconhecê-la. O 3i Atlas continua sua jornada, silencioso, indiferente ao debate que causa, e nós permanecemos aqui, observando, medindo,
esperando que o universo finalmente nos mostre se estamos sozinhos ou se apenas pensávamos que estávamos. Os telescópios estão apontados, os instrumentos estão calibrados, a janela de observação se aproxima e a resposta está vindo, quer estejamos prontos ou não.